Olá, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde para quem vai nos ver depois. Estamos aqui ao vivo com mais um programa Desinformação e Política, hoje com várias discussões aí, há uma semana, né, do segundo turno das eleições, muita coisa acontecendo. Hoje teremos também uma entrevista muito bacana para discutir um tema super importante, né, e vamos começar aqui o nosso programa, e eu queria começar trazendo um dado, né, que é bastante preocupante em relação às eleições municipais de 2024, que mostraram aí um avanço, né, nos ataques a jornalistas. Neste pleito, né, de 16 de agosto a 6 de outubro, ou seja, um mapeamento aí do primeiro turno, foram registrados mais de 44 mil ataques a jornalistas, né? Esses dados, eles foram levantados pela Coalizão em Defesa do Jornalismo, e mostram que houve, né, essa disseminação, que, de fato, as postagens ofensivas, né, proliferaram muito nas plataformas, né, nas redes, no X, antigo Twitter, no TikTok e especialmente no Instagram. Né? Esse monitoramento da coalizão ele foi feito em parceria com o Laboratório de Internet e Ciência de Dados da Universidade Federal do Espírito Santo. Foram monitoradas para esse levantamento mais de 450 contas de jornalistas, né, meios de comunicação também, e candidatos às prefeituras nesse período, apenas nesse período do primeiro turno, né? E para além do total, do volume de ataques, o monitoramento mostrou também um aumento, né, da violência, da virulência desses ataques, com muitos insultos pesados, né, e a consolidação de hashtags que eu não vou repetir aqui, né, claro, para não divulgar, de hashtags que já estão aí bastante bem batidas, né, contra jornalistas e contra a imprensa, né, então essas hashtags apareceram também muito, né, e aí é importante, gente, para além desses dados em si, né, para a gente pensar como essa violência tem avançado, né, é importante a gente ter em mente que a quebra de mediação, né, em relação a algumas instituições, a destruição, digamos assim, de reputação de algumas instituições, né, essa não é uma estratégia, não é uma tática aleatória, é de fato uma estratégia, e é uma estratégia muito forte da extrema-direita, né? E, ao que parece, é uma estratégia que está se consolidando muito, né, aqui no Brasil. Eu, por exemplo, publiquei um artigo sobre Pablo Marçal e houve um volume imenso, como eu nunca tinha visto, de fato, de ataques, né? De ataques e alguns ataques bastante pesados. Então, essa alguns grupos, né? Eu acho que é importante isso aqui, lembrar, alguns grupos estão muito atentos a tudo que é publicado em relação aos candidatos que eles defendem, e os ataques são reiterados e são pesados, são imediatos, né? Então, essa é uma questão que é muito preocupante, é muito importante, e vamos pensar o seguinte, isso foi monitorado, né, foi um monitoramento realizado no primeiro turno, ou seja, num período aí de 16 de agosto a 6 de outubro, um primeiro turno de eleições municipais. Então, precisamos ficar atentos aí, já prevendo, né, um aumento muito expressivo desse tipo de ataque, desses insultos aí no próximo pleito aí na eleição de 2026, tá? Então, aí vamos ficar atentos a esses dados, atentos ao formato desses ataques, né? A maneira de disseminação, porque não são comentários contrários a artigos, reportagens, enfim, né? Sabemos disso. São ataques pesados à figura dos jornalistas e, sobretudo, à mediação feita pela imprensa. Né? Isso é muito importante, porque aqui nós estamos sempre com várias críticas, trazendo várias críticas em relação ao comportamento da imprensa.
Mas a imprensa, né, o jornalismo, melhor dizendo, é um mediador importantíssimo. Então, precisamos estar atentos aí, porque essa, infelizmente, é uma tendência e é uma estratégia muito, muito forte, né, da extrema-direita. E aí eu sigo para o segundo tema, o segundo assunto, né, de hoje, da nossa pauta aqui, inicial, antes da entrevista, é uma matéria que me chamou muito a atenção na Folha de São Paulo de hoje, né, apontando que os partidos veem a eleição, né, eleição municipal, com caixa 2, compra de votos e infiltração de facções, né? É uma reportagem bem detalhada, grande, com alguns depoimentos e tal. É muito interessante porque são representantes, né? Primeiro são representantes aí de vários grupos partidários, vários partidos, enfim. E dois desses temas, né, que são denunciados, caixa 2 e compra de votos, não são exatamente novidades, né, na prática política do Brasil, ainda que, obviamente, sejam problemáticas, mas não são exatamente novidades. Mas o terceiro ponto, né, a questão da infiltração de facções, esse sim é um tema, não é exatamente um tema, digamos, não é um tema novíssimo, né? Mas é um tema que começa a chamar muita atenção, né? E me chamou a atenção nessa reportagem, porque são vários, como eu disse, né, representantes de vários espectros aí partidários que chamam a atenção após as eleições, estamos aí na última semana, né, antes do segundo turno, que chamam a atenção para esse ponto, né, que é um ponto muito importante. Estão ocorrendo várias denúncias, a imprensa está muito atenta, né, para essa questão, talvez tardiamente, não sei dizer, mas está atenta a essa questão. E há, né, inclusive, denúncias em alguns estados, em alguns municípios, né, em algumas cidades de maior porte, denúncias de que esses grupos ou essas facções, né, esses grupos criminosos, chegam às comunidades ou estão se consolidando nas comunidades a partir de uma interação, né, ou se é que podemos dizer isso, né, chamar de interação, mas enfim, a partir de uma interação, uma ligação com várias seitas neopentecostais, né? E aí eu acho importante algo a se observar é essa proliferação, sobretudo no interior, né, no interior de alguns estados, no interior do país, enfim. Eu tenho viajado bastante para algumas palestras, enfim, né? E tenho visto em cidades conhecidas, que eu já conhecia, cidades do interior, uma proliferação imensa, né, dessas seitas. E são seitas com construções, né, igrejas, enfim, enormes, construções super arrojadas, né, e, de fato, uma proliferação muito grande. E já recebi denúncias, né, dessa interação, né, dessa ligação do crime, de fato, do crime organizado, com algumas seitas, né, neopentecostais, não vou chamar aqui de igrejas, enfim, de seitas neopentecostais. Então, esse é um problema, né, esse é uma questão aí, uma questão que emerge, né, de uma forma, eu diria, mais significativa, mais importante, emerge agora, mas que é uma questão que não se esgota agora, né, sabemos disso. Então, estamos aí abrindo as portas para 2026, e isso é muito importante. É importante estarmos atentos a isso, é importante buscarmos informações sobre isso, e sobretudo, importante que a imprensa mergulhe de fato nisso, né, para trazer esse tema para o debate, para trazer esse tema para a discussão, para mostrar que isso existe, para mostrar como isso se organiza, né, e como isso também se vincula, por exemplo, ao ecossistema de desinformação, né, porque nós temos algumas pontas importantes aí desse ecossistema também, né, então é importante pensar essa questão aí, porque não é um tema, um assunto, enfim,
que se esgota. E aí eu vou abrir aspas aqui, né, para uma fala do senador Davi Alcolumbre, abre aspas, as facções criminosas estão imperando nos rincões do Brasil e, infelizmente, também nos grandes centros. Isso é uma constatação. Estamos vivendo no Brasil a permanente infiltração das facções criminosas no Estado brasileiro, sejam participando de procedimentos licitatórios com empresas laranja para lavar dinheiro, seja participando de episódios na política diretamente com candidaturas. Então, aí o senador Davi Alcolumbre dando, fecha aspas, né? O senador Davi Alcolumbre dando resumo aí, dimensionando o problema, que de fato é muito grave. Aí eu passo, né, então, para o terceiro ponto, né, da nossa conversa de hoje, da nossa conversa inicial, e aí já ensaiando um pouquinho a entrada da nossa convidada de hoje, eu quero destacar aqui um ponto, sabe, um aspecto nessa discussão, né, de eleições ainda, de financiamento de campanha, e é um ponto, um aspecto em relação a uma estratégia, né, do candidato, né, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, uma estratégia de impulsionamento, né, de campanha, enfim, de disseminação do conteúdo, né, de impulsionamento de campanha. Pablo Marçal ficou bem atrás dos dois candidatos nos recursos, né, pagos às plataformas para impulsionar a campanha, enfim. Mas ele tem uma estratégia, que é uma estratégia aí não fiscalizável, né, que é a estratégia de distribuir dinheiro, né, pagar alguns influenciadores e pagar bem, né, entre 30 e 50 mil reais, são as informações, né, que circularam, influenciadores, digamos assim, menores, né, mas muitos, para que esses influenciadores impulsionassem, então, o conteúdo da campanha dele, né. E aí, ligado a isso, eu vou trazer aqui uma informação em relação à candidatura, né, desculpem, a eleição norte-americana, né. Ontem, no evento, Elon Musk, dono do Twitter, X, né, que apoia já a campanha de Donald Trump abertamente, anunciou que vai sortear, né, $1 milhão por dia para quem assinar a petição de apoio a Trump. Então, ele vai fazer um sorteio de $1 milhão por dia, né, contemplando aí todos que assinarem essa petição. Eu sei que a legislação norte-americana possibilita ou permite, né, esse tipo de ação, mas eu queria muito saber, né, puxar um pouco mais essa questão da estratégia do Marçal, que não vai se restringir a ele, obviamente, né, que é uma estratégia não fiscalizável, o que é possível a gente pensar, ou em termos do judiciário, o que é possível fazer, né, em relação a esse tipo de estratégia. Bom, e aí eu já vou deixar, né, essa questão, né, essa dúvida, digamos assim, no ar, e vou chamar, então, a nossa convidada super especial, né, de hoje, é a professora Marjorie Marona, né, ela é cientista política, professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG. Foi secretária executiva da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP, organizou vários livros sobre justiça e democracia, é coautora de A Política no Banco dos Réus, a Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil, que foi publicado pela Editora Autêntica em 2022 e foi reconhecido como melhor obra científica pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX. Marjorie, querida, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande recebê-la aqui, fico muito feliz com essa conversa, eu acho que vai ser importantíssima nesse momento. E eu já, com essa deixa, né, do Pablo Marçal, esse exemplo que eu dei aqui, eu queria especular um pouco mais com você, né? O que é possível, se a legislação brasileira prevê esse tipo de ação,
e o que é possível fazer, porque eu imagino que, a partir de agora, isso não vai ser algo restrito a alguns candidatos, né? Então, eu deixo aí, trago essa primeira pergunta, essa primeira provocação para você. Seja muito bem-vinda. Está sem som. Desculpa, gente, já começa assim, né? Muito obrigada pelo convite, uma alegria enorme estar aqui participando do teu programa e com temas sempre tão importantes, né? Você sempre tão em cima da notícia para a gente, então eu fico realmente, verdadeiramente muito feliz de poder trocar uma ideia contigo e, quem sabe, colaborar aí para essas reflexões que você nos traz. Eu vou me permitir, Eliara, dar um passinho atrás, porque eu acho que, para além da questão, você fala muito da questão do Marçal, né, que envolve essa questão da regulamentação das fake news, a desinformação, que é um aspecto central nas possibilidades de atuação da justiça eleitoral, um campo que tem crescido muito, né, que tem merecido muito a nossa atenção, né, porque ataca, afronta, né, muito claramente a integridade do processo eleitoral. Então, de fato, né, todos aqueles órgãos envolvidos na disputa eleitoral têm colocado muita energia, né, sobre esse ponto, sobre essa questão, inclusive a justiça eleitoral, mas você também trouxe aí uma outra questão que está emergindo, como você mesmo diz, de forma mais evidente no cenário político brasileiro hoje, talvez fosse algo que tivesse, que seja uma questão que tenha sido secundarizada e que apareceu, né, de uma forma mais clara nas eleições municipais desse ano, que é justamente a infiltração do crime organizado na política. Então, são duas questões aí que vão demandar, eu imagino, um pouco de reflexão da nossa parte, do ponto de vista daquilo que a justiça eleitoral pode fazer, né? Então, assim, eu vou dar um passinho atrás, só para a gente entender um pouco o escopo da atuação da justiça eleitoral na disputa, na competição mesmo, né? O que é da justiça eleitoral, o que não é da justiça eleitoral, né? Como é que ela pode contribuir, né? E eu acho isso muito importante, Eliara, porque eu acho que é fundamental que a gente faça um conjunto de cobranças mesmo, né? Do ponto de vista do desempenho da justiça eleitoral, da lisura, né? Da atuação dos juízes, dos promotores eleitorais também, que são peças muito importantes, né? Mas é importante que a gente entenda, para fazer essas cobranças, né, que a justiça eleitoral é uma parte importante do processo. Você também faz uma colocação super interessante no sentido de chamar, por exemplo, né, a imprensa à fiscalização dessas questões, né? E eu iria um pouco adiante chamar a atenção também da importância que os candidatos têm para a integridade do processo eleitoral, para a lisura do processo eleitoral, para a justiça do processo eleitoral, né? E que o cidadão tem. Né? Então, a disputa eleitoral, né, a gente fala, é a festa da democracia. As eleições são a festa da democracia. A gente tem que estar falando aqui muito fortemente da participação cidadã, né, daqueles espaços em que o eleitor também é chamado a fiscalizar o processo, né? A imprensa é chamada a fiscalizar o processo. A justiça eleitoral colabora de forma fundamental para isso, principalmente no modelo brasileiro, e é isso que eu quero adiantar aqui, né? Mas a gente tem outros importantes atores, relevantes atores, né? Os candidatos precisam colaborar na fiscalização do processo, né? E por que eu estou dizendo isso, Eliara? Porque eu acho que também essa crítica, que é uma crítica muito genérica, que muitas vezes a gente vê por aí, né? Uma crítica muito genérica, né? Parece que a justiça eleitoral é uma panaceia, né? A justiça eleitoral vai resolver todos os males, né, das assimetrias da competição eleitoral, e não é isso, né? Porque isso, inclusive, é arriscado, esse discurso é arriscado, porque acaba sendo um discurso que ataca genericamente a justiça eleitoral, né? E que colabora com esse processo de erosão da legitimidade das instituições democráticas, das instituições judiciais, que não é nada bom para a democracia. Né? Então, é importante a gente ter um olhar crítico, né? Mas um olhar crítico que seja de fato informado, né? Para que a gente possa dirigir as nossas críticas de forma a produzir um resultado melhor para a democracia do ponto de vista do desempenho da justiça eleitoral. Outro dia, Eliara, eu estava caminhando, e eu caminho ouvindo os podcasts, os programas, o teu, inclusive, e outros, né? Sempre aí tentando aproveitar aquele momento para reflexão, né? Funciona muito. E eu estava escutando um podcast, um longo podcast, chamando atenção para os casos em que os candidatos com mandados de prisão em aberto haviam concorrido
em algumas eleições, né, para vereadores, até para prefeitos, e alguns deles haviam até sido eleitos, né? E o tom enfim, do programa, né, fazia parecer que isso era um problema de falha da justiça eleitoral, sabe? E, o que é uma coisa bastante complicada, Eliara, porque se você observa as eleições, ou a legislação brasileira, né, não há nada que impeça um candidato que está sendo investigado, ou mesmo um candidato que foi condenado, mas ainda em primeira instância, cuja condenação, né, está pendente de confirmação por um órgão colegiado, de concorrer às eleições, né? Então, o fato de alguém estar com mandado de prisão em aberto, se trata, e era o caso, né, de prisões preventivas, aquelas prisões que ainda são prisões muito frágeis, porque elas são prisões que ainda não exigem nem a condenação em primeira instância, não há nada na nossa legislação, né, que indique que esse candidato não pode ter a sua candidatura registrada e concorrer às eleições. É ruim isso? Bom, podemos discutir, podemos achar que é ruim sim, podemos achar que um candidato que não está pagando alimentos, por exemplo, para o seu filho, né, e que por isso tem um mandado de prisão em aberto e que deveria, portanto, estar preso, não devia estar concorrendo às eleições. Muito bem, eu acho que esse é um debate super válido e super legítimo, mas é papel da justiça eleitoral na avaliação da candidatura fazer esse tipo de impugnação, de intervenção, né? Qual que é a responsabilidade dos candidatos na fiscalização? Por que o candidato oponente não usa a sua campanha eleitoral para denunciar isso? Cadê uma colocação mais correta e eficaz da imprensa no sentido de chamar atenção, né, para a obrigação que o cidadão tem de ir atrás, de saber sobre aquele candidato que está concorrendo? Né? Então, colocar muita expectativa no colo da justiça eleitoral, Eliara, acaba fazendo, muitas vezes, com que a gente gere uma crítica generalizada à justiça eleitoral, que não auxilia em nada que ela melhore o seu desempenho, né? Ao contrário, que acaba se somando a esforços e estratégias aí muito bem organizados, como você chamou a atenção, né? De erodir a legitimidade das instituições democráticas. Né? Então, eu acho que a gente podia começar essa conversa por aí, né? Mas só para não te deixar sem resposta em relação ao caso do Marçal, né? Eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que o caso do Marçal pode se encaixar como um bom exemplo disso. Né? A gente tem uma justiça eleitoral que tem uma participação relevantíssima no processo eleitoral, né? Mas que também tem as suas limitações para avançar sobre as candidaturas. Sempre que o tipo de atuação da justiça eleitoral pesa sobre a reputação do candidato, né, a gente vai ter problemas em relação à crítica que a opinião pública ou a possibilidade de politização dessa decisão. Né? Então, eu acho que a gente podia começar por aí. O caso do Marçal nos chama a atenção disso. Né? O que dá para fazer? O que tem sido feito? A Justiça Eleitoral tem atuado muito no controle da desinformação e das fake news. Seria injusto dizer que a Justiça Eleitoral não avançou na regulamentação dessas questões, e se a gente olha só para o caso do Marçal, fica parecendo que é isso. Né? Sim. Então, eu acho que um preâmbulo, era só para a gente começar a conversa. E é um preâmbulo ótimo, eu acho que super necessário, porque a impressão que se tem, e eu joguei exatamente isso para a gente problematizar essas questões, a impressão que se tem cada vez mais é que a justiça eleitoral se tornou uma grande mãe, né, porque o que vem desde 2022, eu acho que se potencializa muito a partir dali, mas ela tornou-se, né, aquela grande mãe a quem todos recorremos em qualquer caso, né, de dor de dente, a uma queda no parquinho, enfim, todos os casos. E aí você chama atenção para dois pontos, Marjorie, que são muito importantes, né, para além dessa compreensão. Primeiro, a questão da participação cidadã, né? E aí eu acho que entra também esse outro ator imprensa, porque as pessoas só vão participar, cobrar, se elas entendem. E falta, de fato, um entendimento sobre... Seria muito bacana se a gente pudesse ter cursos de cidadania, que envolvesse tudo isso, sabe? Para as pessoas compreenderem como é que funciona o judiciário, qual que é o papel da justiça eleitoral, como é que funciona o legislativo, enfim, né? Isso seria, acho que é essencial, né? Nós não temos no Brasil. E aí, um ponto, né, quando você coloca ali a questão da imprensa, por exemplo, acho que é importante lembrar que
Pablo Marçal não precisava ter sido convidado, nada na Justiça Eleitoral obrigava, né, as emissoras, enfim, a convidarem Pablo Marçal para os debates. E elas convidaram, porque ele gera audiência, ele ia gerar cliques, né? Sabemos disso. E aí ele, de fato, começou a crescer e saiu do controle, né? É o que mais ou menos ocorre, apesar, né, de alguns vaticínios aí que debate não conta mais, que tempo de TV não conta, ninguém vê, mas eu acho ainda que não é bem assim, né? Que tem aí a sua influência, tanto é que ele, né, alguns desses candidatos subiram, né, com o horário eleitoral e com os debates. Então, são pontos aí, acho que muito importantes, né, para a gente pensar e começar aqui a conversa. Não sei se você queria completar algo em relação ao Marçal, eu te interrompi, desculpe. Não, Você imagina. pode continuar, se você queria comentar algo mais do Marçal, e a gente já passa para as Não, eu queria, próximas. na verdade, eu acho que até a tua colocação é importante para dizer o seguinte: é compreensível, sabe, Eliara, de você chamou atenção desse caso do convite para os debates, né? Assim, é compreensível que a Justiça Eleitoral tenha se tornado uma mãe, na verdade, a Justiça de um modo geral, né? No caso da Justiça Eleitoral, é compreensível, porque a gente tem um modelo de governança eleitoral que coloca a Justiça Eleitoral no centro do processo eleitoral. Né, Eliara? Quer dizer, quando a gente pensa em todos os níveis de governança eleitoral no Brasil, né, elaboração das normas que vão reger o processo eleitoral. A gente vê, por exemplo, não é, o legislativo, evidentemente, né, promulga leis eleitorais e etc., mas o TSE, cada vez mais, através das suas resoluções, tem criado novas regras, novas leis. Então, você tem a Justiça Eleitoral atuando aí nesse nível de elaboração das normas que regem o processo eleitoral. Na condução do processo eleitoral em si, né, organização das atividades envolvidas na eleição, administração das eleições, quem faz no Brasil? A Justiça Eleitoral, né? Então você vê de novo aí a Justiça Eleitoral, além daquilo que seria, vamos dizer, o mais típico, né, da atuação de qualquer justiça, né, que é o processamento dos conflitos entre os atores. Então o que a gente vê é que a Justiça Eleitoral no Brasil, de fato, o desenho institucional, né, assim, o conjunto de regras aí que envolve a disputa das eleições, traz um protagonismo para a Justiça Eleitoral. Então, isso faz com que, de fato, né, as pessoas, os cidadãos, enfim, que a Justiça Eleitoral se torne uma grande referência do ponto de vista daquilo que vai acontecer nas eleições. Isso tem efeitos positivos, né, como o fato de que, se você tem um ator que é supostamente independente, como é o Poder Judiciário, né, cuidando das eleições, você tem melhores condições de evitar que outros fatores extraeleitorais influenciem a eleição. Então, a Justiça Eleitoral estaria ali justamente atuando para evitar que o poder econômico influenciasse no resultado das eleições, né? Que, enfim, vou dar esse é o exemplo maior, né? Mas até questões, por exemplo, de outras espécies de poder social, aqueles relacionados a atividades ilícitas, né? Como o caso aí das facções criminosas que você já referiu e etc. Né? A Justiça Eleitoral deveria funcionar como a guardiã das eleições nesse sentido. Né? Então, assim, a gente consegue compreender como fenômeno social essa atração que as pessoas têm pela justiça eleitoral, porque, de fato, o nosso desenho acaba indicando um protagonismo enorme, né, para a justiça eleitoral. Mas, ainda assim, há dinâmicas que tem que dar conta, né, de aspectos importantes das eleições. Quando você fala do debate e do convite do Marçal, né? Não há nenhuma determinação da justiça eleitoral. Ali se tratava de uma outra dinâmica operando. A gente pode falar até de uma dinâmica relacionada aos interesses de certos meios de comunicação, né, em atrair audiência, né? Como também a gente pode dizer o seguinte: olha, ele era uma personagem que vinha crescendo nas pesquisas, então acabava que pode ser que isso gerasse algum interesse e até do ponto de vista, né, do acesso à informação e conhecimento dos candidatos, pluralidade, acabava se chamando. Mas são dinâmicas que não são dinâmicas eleitorais. Então, há espaço para outras dinâmicas. É isso que a gente tem que dizer. E há espaço para ser ocupado por quem? Pelo cidadão. E com a imprensa mediando, né, Eliara? Isso é importante. A gente sabe que a imprensa pauta, a imprensa agenda, a imprensa molda, dá formato. Né? Como a gente acessa a informação, a imprensa faz esse meio de campo. E isso é fundamental. Né? Não deixou de ser fundamental ainda com as redes, principalmente quando a gente pensa essa possibilidade da imprensa de dar frame aí ao que está sendo debatido. Né?
Então, no caso do Marçal, eu acho que isso fica bem evidente, né? Você chama atenção para essa questão. Por exemplo, eu vou encerrar com o caso do Marçal para a gente passar adiante, mas eu achei fundamental, por exemplo, que não se tenha impugnado a candidatura do Marçal de saída. A impugnação de candidatura é um ponto muito, muito delicado para a justiça eleitoral, porque você está tutorando de partida, né, a vontade da soberania. Então, você retirar alguém, não seria a primeira vez que a gente poderia fazer críticas à justiça eleitoral retirando candidatos, né, do pleito. A gente pode lembrar do Lula no caso da Lava Jato. Né? A gente teve aí a retirada do Lula do pleito e a gente criticou enormemente a condução daquele caso. Então, a gente tem que manter aqui um mínimo, digamos assim, né, de bom senso e pensar que, olha, pau que bate em Chico, bate em Francisco. A gente precisa se preocupar nisso. Não dá para sair querendo que a justiça eleitoral impugne tudo que é candidatura, tratorando, passando por cima, né, daquilo que, no fundo, é o coração das eleições, que é a manifestação cidadã nas urnas. Então, eu achei importante, a Justiça Eleitoral retirou do Marçal o acesso às plataformas, que era o principal instrumento que ele tinha, né? Mas permitiu que ele continuasse no pleito, enquadrando ele, ou buscando, né? Porque tem coisas que fogem, como a gente falou, mas buscando enquadrar ele ali, aquela disputa, né? Sim, com o argumento que eu acho muito importante, né, da questão dos ataques, de discurso de ódio, enfim, então, né, eu acho que é muito importante isso que você recorda, né, isso que você traz, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né, e esse processo, né, essa memória do processo contra, né, ou então ex-presidente Lula, é uma memória muito importante e dolorosa, e ela precisa ser, né, trazida. Eu acho que de fato, assim, um excelente ponto, né, para a gente pensar aí esses alcances e, enfim, de ações, né? Aí eu vou agora puxar um pouco já para a questão do crime organizado, porque eu gostei muito, né? Acho que já comentei com você, do seu artigo sobre o crime organizado das eleições, que foi publicado na Carta Capital. E eu queria que você desse, então, para começar, assim, um panorama, né, breve, um panorama dessa situação e por que isso é um problema que está se tornando um problema, digamos, grave, né? Qual que é o cenário, né, dessa questão do crime organizado na política brasileira, nas eleições, enfim. Tá bem. Olha, você abriu o programa aí, acho que foi o seu segundo ponto, chamando a atenção justamente para uma matéria grande na Folha de São Paulo hoje, né, dizendo que a percepção de diversos atores relevantes acerca das municipais desse ano é a de que houve, né, uma ampliação aí da infiltração do crime organizado na política, né? Quer dizer, que colocando aí, dizendo para a gente, olha, tem que prestar atenção nisso, né? Eu recebi semana passada um relatório preliminar do Observatório das Eleições no Brasil, da OEA, né? E um dos pontos também tem a ver com a infiltração do crime organizado, né? Então, a missão, né, observa que há uma preocupação de vários atores, né, em relação a esse risco do crime organizado entrar no âmbito político. Né? Então, vários atores têm aí relatado e manifestado esse receio da ação de grupos criminosos, né? Seja no sentido de impor restrições de mobilidade em áreas que estão sob o seu controle, ou o que, claro, evidentemente afeta, né, as candidaturas locais, mas também questões relacionadas à própria violência política, né, o exercício de coerção sobre os eleitores, né, de algumas comunidades, buscando aí influenciar o voto desses eleitores, né? Então, veja que isso já é um ponto que tem aparecido em relatórios, né, e eu estou aqui dando o exemplo de um que me chegou, né, sobre o crime organizado. Então, assim, eu acho que a gente é um risco real, né? Representa mesmo um ponto que traz uma série de desdobramentos que a gente tem que observar, né? Quer dizer, a infiltração do crime organizado na política, ele traz risco de corrupção generalizada, né? Porque os políticos aí ligados ao crime, eles podem desviar recursos públicos, facilitar atividades ilícitas, né? Tem a questão central da captura do Estado,
né? Então, as organizações criminosas, elas têm esse potencial de influenciar a legislação, política pública, né, em benefício próprio. Quer dizer, você tem aí uma captura do Estado. Você imagina o Estado funcionando a serviço dessas organizações criminosas, né? Para além disso, a gente tem outras questões relacionadas, por exemplo, a coisas que a gente já falou aqui, a erosão da confiança pública, né? Então, claro que a participação do crime organizado acaba deslegitimando as instituições democráticas, né? Vai gerando um descrédito nos processos eleitorais, mas também nos processos de construção das decisões políticas de um modo geral, né? Sem falar na violência, na intimidação, né? Então, quer dizer, na possibilidade desses grupos criminosos de coagir e dominar, né, por meio da violência, comunidades inteiras, né? Então, o que eu te diria é que hoje o cenário no Brasil é, de fato, de um risco, né, de que as instituições brasileiras elas sejam aí cada vez mais alvo, né, dessa influência do crime organizado. Existem regiões mais vulneráveis do que outras, né, as regiões de fronteira aí ligadas ao narcotráfico, né, a gente tem lá na região norte, particularmente na Amazônia, né, onde a gente tem aquelas rotas de tráfico de drogas, né, utilizadas para transporte internacional, na região nordeste, né, a gente poderia falar tanto do Ceará quanto da Bahia, né, a gente tem visto aí um aumento da atuação das facções ligadas ao narcotráfico nesses estados. No Sudeste, evidentemente, né, o grande exemplo é o Rio de Janeiro, né, uma das áreas mais afetadas, com as milícias, com as facções que estão fortemente entrincheiradas aí nas comunidades, né? Então, a gente tem um risco que é generalizado, né? E tem um risco que é real, que é palpável, né? E que tem justamente a ver com algumas áreas onde a gente vê de forma combinada a predominância da violência, da pobreza, da corrupção, né? Tudo isso vai tornando as instituições locais mais suscetíveis à influência criminosa, né? Então, eu avaliaria hoje, né, de forma como algo que é preocupante, que a gente tem que observar, né? Que se para a gente é algo que emerge nessas eleições de uma forma mais evidente, na América Latina já não é novidade, né? A gente tem um cenário já diferente na América Latina, já de uma evolução maior de instrumentos jurídicos e judiciais de combate à infiltração do crime organizado nas eleições, né, nos processos eleitorais. Então, acho que é a hora da gente começar a olhar para a região, ver quais são as experiências que podem ser aproveitadas aqui e quais são as soluções que são próprias e típicas das nossas formas de organização social e que devem ser pensadas, né, para os próximos anos. Sim, você citou aí algumas regiões, eu tenho relatos, né, de algumas localidades em Belo Horizonte, por exemplo, onde jornalistas de alguns veículos não entram sem, né, o aval, enfim. E na Paraíba, né, eu acho que é interessante registrar, houve uma denúncia aí envolvendo a prefeitura e os grupos, né, dos quais eu participo, enfim, me informaram e houve discussões de que é, de fato, algo muito sério, muito já entronizado no aparato ali, né, do governo, né, municipal, enfim. Então, e eu falei só do Rio de Janeiro, Eliara, mas São Paulo a gente tem visto esse assunto aparecer de forma recorrente, tanto na disputa agora, né, local, quer dizer, a gente tem visto a imprensa também chamar atenção para vários espaços aí de intersecção entre o crime organizado e a institucionalidade política, né? Então, sem dúvida. E nessa interface também, que isso, né, são relatórios que chegam com essas seitas religiosas. Belo Horizonte tem, né? Tem crescido muito os relatos aí de uma relação muito próxima, né? Entre determinadas, vamos dizer, linhagens religiosas, né? Os seitas religiosas e as facções criminosas, né? O que é um problema, me parece, gigantesco, porque cria-se ali, não, inclusive, essa questão, né, da quebra da confiança nas instituições, ou seja, esse bombardeio, ele é constante e reiterado, né, no judiciário, na própria imprensa, né, então isso é constante, e a disseminação, o poder de disseminação disso via o aparato todo das igrejas né, de fato muito, muito preocupante, né? E aí eu já emendo a próxima pergunta,
Você citou, né, no artigo várias ações que estão sendo feitas no âmbito, né, do judiciário e o que pode ser feito. Eu gostaria que você pensasse aí um pouco, resumisse para a gente o que está sendo feito nesse sentido, sobretudo no Brasil, né, e o que pode ser feito, o que ainda pode ser feito, né, o que é necessário que se faça. Eu acho que, imagino que há muitas questões aí ainda emergindo, né, enfim. Então, eu queria que você fizesse um pouquinho esse balanço para a gente entender aí, né, os caminhos, o que está sendo feito efetivamente. Maravilha. Então, Eliara, eu acho que primeiro vale a pena dar uma olhada regional, não sei se você concorda comigo, assim, eu acho que a gente pode dizer de forma bastante sintética o seguinte: existem medidas preventivas e medidas repressivas que podem ser tomadas, né, contra a infiltração do crime organizado na política, né? Algumas dessas medidas podem ser tomadas pelo judiciário, outras medidas devem vir do legislativo, né? Ou, inclusive, como a gente já chamou atenção aqui, de iniciativas da própria sociedade civil organizada. Os observatórios são boas iniciativas, só para dar um exemplo, né? A gente pode, em alguns casos, observar que há apoio de organismos multilaterais, em outros casos não há apoio, né? São questões mais resolvidas de forma doméstica, né? Domesticamente e etc. Então, a gente tem aí esse combate, né, à infiltração do crime organizado, ele vem se desenvolvendo através de diversas experiências na América Latina que combinam todas essas possibilidades. Eu vou só dar alguns exemplos relacionados principalmente ao caso do México e do Peru, que eu acho que são interessantes para a gente pensar, mas a gente tem em vários países da América Latina, a gente tem algumas dessas experiências, né? No México, por exemplo, o Instituto Nacional Eleitoral, né, analisa as candidaturas para identificar possíveis vínculos com o crime organizado, né? E lá, então, é possível que você barre previamente os candidatos suspeitos de ligações em atividades ilícitas. No Peru, o Júri Nacional Eleitoral, né, exige aí uma série de documentos, dentre os quais as certidões de antecedentes criminais e judiciais daqueles que querem se candidatar, né? E lá também a legislação permite que você exclua qualquer candidato condenado por corrupção, por tráfico de drogas ou por terrorismo, né, ainda que essa condenação não seja definitiva, da disputa eleitoral. Qual que é o caso no Brasil, né, que apareceu na imprensa nessa eleição local e como que a gente tem evoluído? A gente tem uma legislação que é razoavelmente eficiente, que tem melhorado ao longo do tempo, né? Fundamentalmente, eu vou chamar a atenção do ponto de vista da legislação para a lei da ficha limpa, né? A lei da ficha limpa hoje é o principal, vamos dizer, a principal base legal, né, para que a gente possa evitar, né, que determinados, que candidatos, né, que tenham a condenação, né, criminal, possam concorrer às eleições, né? E ao lado disso, a gente tem, então, você vê que é um mecanismo legal e que é um mecanismo que é reputacional. O que significa isso? Significa que você avalia a reputação do candidato e, a partir de uma avaliação da reputação do candidato, tendo como critério condenação ou não, né, condenação judicial ou não, você permite que ele participe ou não permite que ele participe. Então, está dentro aquelas medidas que são medidas, na verdade, reputacionais, né, ligadas à reputação do candidato. Uma outra possibilidade que a legislação brasileira também traz, né, é a de fiscalização das contas, né, que não se trata de medidas reputacionais, mas se tratam de medidas voltadas a desconstituir a possibilidade de competição daqueles, né, que não conseguem mostrar que sustentam uma candidatura de forma lícita. Então, você não olha para a candidatura, para a reputação do candidato, você olha para a estrutura da candidatura desse candidato. Então, você vai dizer, olha, da onde vem o dinheiro, né, para esse sujeito se candidatar? Né? Follow the money, né? Da onde vem o dinheiro? Olha, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar estruturas de fiscalização, né, sobre as formas de financiamento de campanha. Então, eu vou regular o financiamento da campanha, e com isso eu consigo evitar que aqueles que financiam as suas campanhas por fontes ilícitas venham a concorrer. Então, você vê que são duas possibilidades, visando o mesmo objetivo, não é? Qual que é o problema, Eliara? São de duas ordens, né? Qual que é o problema que afeta, vamos dizer, o caso brasileiro? O problema que afeta o caso brasileiro é que a gente tem uma lei que aposta na reputação, né? Mas essa lei só permite que a gente retire o candidato da disputa se ele foi condenado em segunda instância. Então, se a gente tem indícios
se a gente tem provas robustas, né, como o Ministério Público tem construído essa tese, se a gente tem vários indícios da ligação desse candidato com o crime organizado, mas não tem uma condenação definitiva, né, pela lei brasileira, ele está apto a concorrer. Tá? Por outro lado, a gente tem esse sistema de financiamento que melhorou enormemente no Brasil, né? Todo um sistema de fiscalização do financiamento das contas. Né? Hoje a gente tem fiscalização em tempo real dos gastos, tem transparência, tem publicidade. Melhorou enormemente, né? Que tem atuado aí também em paralelo. Tá? Mas o que aconteceu com a Justiça Eleitoral esse ano? No Rio de Janeiro, em particular, e foi isso que a gente viu noticiado na imprensa. Né? Os juízes, o Ministério Público, né, criou uma tese, e alguns juízes no Rio de Janeiro têm adotado essa tese, de ampliação do entendimento sobre a lei da ficha limpa. Então, a verdade é a seguinte, a lei diz que só pode tirar o candidato se ele tiver sido condenado em segunda instância. Mas a justiça tem entendido que se há provas robustas, se ele está, vamos dizer, sendo indiciado, ele está envolvido em diversas investigações criminais, publicamente sabe-se que aquele sujeito está ligado com o crime organizado, seja o narcotráfico, etc. Né? Então, se barra a candidatura desse sujeito. Qual que é o risco disso, Eliara? É o risco de politização. Aí a Justiça Eleitoral, ao invés de estar retirando uma assimetria indevida da disputa, ela está colocando um novo problema. Porque você deixa o juiz decidir sobre a reputação do candidato. O juiz vai decidir se aquilo é prova robusta ou não é. O juiz vai decidir se há suficientes fatos, evidências para retirar o cara da disputa ou não. E aí você amplia a discricionariedade dos magistrados, né, sobre a disputa. Porque você vai ter um juiz que vai achar que você tem que retirar o candidato da disputa porque tem prova suficiente que ele está ligado ao crime organizado, e você tem outro que vai dizer, não, aqui a gente ainda não tem prova suficiente. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Você teve candidatos que viram suas candidaturas serem impugnadas, né, com base no mesmo argumento que outros se livraram. A filha do Fernandinho Beiramar, por exemplo, né, não teve a sua candidatura impugnada, enquanto outros candidatos em condição muito parecida e muito similar viram a sua candidatura ser impugnada. E aí você cria um problema, ao invés de criar uma solução. Porque você vai ter politização da justiça, você vai ter candidato dizendo que a justiça está do lado de uns, não está do lado de outros. Isso erode a legitimidade do sistema judiciário, rompe a confiança da população no poder judiciário. Né? Então, você cria problemas. Por que isso é diferente do que acontece, o exemplo que eu dei aqui no México, o exemplo que eu dei aqui do Peru? Porque no México e no Peru, o órgão, a instituição que faz isso não é do Poder Judiciário. Então, o Instituto Nacional Eleitoral, no México, né, ou o que eles chamam, acho que, de Juiz Nacional Eleitoral no Peru, né, são organismos independentes que são, a sua composição é uma composição mista, que garante pluralidade dos atores. Então, você tem gente indicada pelo Legislativo, partidos políticos, alguns têm direito à voz, outros têm direito a voto, mas não são organismos do Poder Judiciário. Né? Então, como você tem um sistema que, como eu disse antes, no Brasil a gente está com tudo muito concentrado no judiciário, isso é um risco enorme. Né? Como lá você tem um sistema em que você divide as funções da governança eleitoral entre vários atores, você previne o abuso. E aí você previne a politização. Né? Você protege o seu judiciário também, o que é importante hoje. Né? Então, o que eu acho, Eliara, é que a gente tem sim que pensar nesse caso, mas a gente não pode, de novo, depender de um judiciário que avança num cenário em que já é lhe dado muito protagonismo para fazer esse tipo de coisa. A gente precisa reformar a lei. Vamos fazer um debate amplo no Legislativo, no Congresso, sobre isso. Vamos trazer a sociedade para pressionar por uma lei, né? Que se o caminho for esse reputacional, por uma lei que amplie, eventualmente, né? Até nem, particularmente, eu nem acho que esse é o caminho, mas por uma lei que amplie, eventualmente, os critérios de inelegibilidade, trazendo objetivamente as situações em que a gente pode retirar um candidato das eleições, né? Ou observando, né, como reforçar esse sistema de fiscalização do financiamento das campanhas. Né? Então, a gente tem meios de melhorar a nossa institucionalidade, né, para evitar esse efeito perverso que é o de infiltração do crime organizado nas eleições e na política institucional de um modo geral. Agora, os fins, nesse caso especificamente, os fins não podem justificar os meios. Não pode a justiça eleitoral se arvorar, né? Ela já tem um enorme escopo de atuação. Ela ainda vai ampliar mais.
né? Eu acho Exato, que já tem tem um mais poder problema de imenso, execução. isso. E, como você descreveu, fica na mão e no entendimento de um juiz ou outro juiz. Né? Então, esse é, de fato, acho que o pior dos mundos. E me parece que essa questão da fiscalização das contas, ela deveria ser, talvez, central, né, Marjorie? Eu acho Porque esse caminho, né, você pegaria, com certeza, aí muitas famílias, né? Eu acho que seria um caminho muito importante, né? E isso está, assim, só para entender melhor, né? Para a gente deixar aqui mais claro, como é que anda essa estrutura de fiscalização? Ela está, de fato, bastante atuante no Brasil? Ela está incipiente, né? Assim, só para a gente fechar esse entendimento, porque eu acho que é um ponto aí muito, muito importante. A gente tem melhorado muito, Eliara. Claro que ainda dá para reforçar a fiscalização, né, sobre o financiamento. Né? Então, assim, o controle de contas em tempo real, por exemplo, né, isso é um exemplo de uma melhoria. Né? Então, assim, mesmo que o controle de contas em tempo real seja útil para reforçar o rastreamento do dinheiro ilícito, com um maior envolvimento, né, com uma cooperação que a gente viu acontecer aí entre a Justiça Eleitoral e diversos outros órgãos da burocracia e etc., ainda a gente tem condições de melhorar. Né? E é nesse sentido que sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção. Eu acho que esse é o principal mote, né? Assim, eu acho que esse é o principal caminho, sabe, Eliara? A gente tem um sistema bastante amplo, né, de instrumentos judiciais e jurídicos que apostam no controle pela via da reputação do candidato. Né? Comparativamente, Eliara, um dos mais rígidos. Né? A gente tem o que eu quero dizer com isso é assim, a gente tem uma série de critérios de inelegibilidade. A lei da ficha limpa ampliou isso ainda mais. E a lei da ficha limpa fez algo que foi acoplar a justiça comum à justiça eleitoral. Em que sentido? Todo aquele aparato de controle judicial sobre a atividade política, né, controle da corrupção, combate à corrupção, e a gente viu os desvios e as dificuldades que a justiça teve de operacionalizar isso, né, acabou sendo catapultado para a justiça eleitoral com a lei da ficha limpa. Porque a lei da ficha limpa diz o quê? Se o sujeito foi condenado por corrupção, por exemplo, em segunda instância, ele não pode concorrer. E aí, todos aqueles problemas de assimetria, de desvio, de imparcialidade que a gente viu acontecer, de cooptação que a gente viu acontecer no campo da justiça comum, no combate à corrupção, foi absorvido pela justiça eleitoral. Voltamos ao caso trágico, né, de 2018, que a gente viu onde acabou. Né? Então, a gente tem hoje mecanismos que apostam muito num controle via reputação do candidato. Tá? O que eu acho que a gente precisaria, como você estava pontuando e eu queria concluir com isso, é apostar no controle do financiamento das campanhas. Isso tem melhorado bastante, né? Do ponto de vista do que a Justiça Eleitoral pode fazer, a gente vê mecanismos mais eficazes, a gente tem uma série de cooperações que a Justiça Eleitoral realizou, né? Com a Receita Federal, enfim, com o Banco Central, você tem essa possibilidade aí de hoje fazer um controle muito mais efetivo. Mas esse controle é isso, é um controle que o cidadão tem que fazer, que a imprensa tem que estar em cima, né? Essa é uma questão importante também. Né? Então, eu acho que tinha que continuar avançando por esse caminho. Né? De qualquer forma, o mais importante é que a gente faça um debate que extrapole essa ideia de que é o juiz que tem que resolver. Então, aí eu vou colocar para você, como sempre colocam para mim, perguntas de US$ 1 milhão. Como a gente faz para levar isso para um debate à sociedade, mas levar de modo, né, que as pessoas entendam, porque eu bato muito nessa tecla aqui, né, e eu acho que essa iniciativa desse programa é muito em função disso, né, de fazer com que questões que são complexas, né, sejam discutidas, sejam trazidas de uma forma, digamos, palatável, né, para as pessoas entenderem mesmo, porque a gente só se apropria de algo quando a gente entende. Se a gente não entende por onde passa, qualquer fake news captura, né? Essa é a questão. Então, fica aí para você a pergunta de US$ 1 milhão. É a pergunta de US$ 1 milhão mesmo, né? Na verdade, Eliara, a gente tem assim, sempre eu penso essas questões em duas dimensões, né? A gente precisa, de alguma forma, tentar atrair, né, a atenção, vamos dizer, da sociedade civil,
né? E aí passa por questões que você já tratou aqui, que você trata cotidianamente no seu programa, né? Quer dizer, a questão da educação cívica, né? A questão disso, informar as pessoas, né? E aí a importância que a gente tem desses canais aí abertos, tanto pela imprensa tradicional, né, como pelos novos meios, de enquadrar com responsabilidade essas questões, né, de promover aí uma informação, né, de qualidade para o cidadão, para o eleitor, etc. Né? Então, nesse nível, digamos assim, da sociedade civil, da opinião pública, a gente precisa contar muito com a atuação da imprensa, né? E, evidentemente, com outros institutos de formação. Então, são importantíssimas as pesquisas nessa área, importantíssima uma atuação direcionada e que retorne à comunidade dos trabalhos que as universidades têm feito do ponto de vista das pesquisas. A gente tem iniciativas de observatórios eleitorais hoje de diversas ordens, né, e com diversas... Isso é super importante, né? Agora, no nível das elites políticas, isso é muito mais intrincado, porque a gente precisa também mobilizar as elites políticas, a gente precisa convencer, toda reforma envolve isso, né, Eliara? A gente precisa convencer a elite política de que isso é uma questão. E aí é uma dinâmica muito ampla, porque aí a lógica estratégica é o que atua. O sujeito só vai se mobilizar por reformar isso se ele sentir que ele está perdendo espaço. Quando ele estiver ganhando espaço, a tendência dele é deixar essa coisa acontecer, né? Então a gente precisa estar sempre aí numa disputa em torno da observação, da pressão que é possível fazer sobre esses políticos para qualificar a representação mesmo, né? Quer dizer, vamos tentar, de alguma forma, sensibilizar esses sujeitos, né? E mostrar que, no médio prazo, né, esse tipo de reforma vai trazer benefícios para a competição, vai trazer uma competição mais justa, mais equânime, né? Em que, de fato, ele continue ocupando esses espaços ou possa reproduzir dentro da sua área de atuação, a sua agenda e etc., outros colegas representantes. Mas não é uma coisa fácil de se fazer, não é nada que você faz do dia para a noite, né? Mas é possível, a gente já fez reformas interessantes, a gente já fez reformas importantes, né? Reformas políticas importantes no Brasil. Então, acho que esse é um caminho possível, né? Embora ele seja aí mais difícil de ser trilhado, né? Mas esse é o desafio. Até por isso eu achei muito interessante trazer essa reportagem da Folha, né? Porque a gente sabe como algumas agendas funcionam e como elas são colocadas, né? E essa questão do agendamento da imprensa é uma questão muito importante. Então, foram vários atores ali de espectros partidários distintos, bem distintos, colocando, de fato, o dedo na ferida, né, chamando atenção para essa questão. Então, acho que... Obriga o ator político, a elite política a se mexer, né? Esses relatórios internacionais, outra coisa que eu não mencionei aqui, a importância de, eventualmente, você também, né, ampliar a cooperação com esses organismos multilaterais, né? E aí eu falei aqui dessa missão da OEA, né? A gente tem outros aí, vários. No caso do México, no caso do Peru, você tem diversos espaços de cooperação. Que é isso, você vem com os relatórios, né? Os relatórios pressionam, a imprensa coloca, pauta, e aí você vai para cima fazer a pressão. Porque é isso, né? Para a elite política se mexer, você precisa dar uma pressionada, se mexer na direção, né? Numa determinada específica direção, você precisa dar uma pressionada. Esses relatórios foram divulgados? Foram divulgados... eu recebi isso, esse que eu recebi da OEA me veio de um colega teu, jornalista, justamente para embasar uma matéria. Então, está circulando, pelo menos no meio jornalístico, eu acho que está circulando. Isso, né? Essa reportagem da Folha já deve ser... Já é um... eu acho que já é um desdobramento dessas... A gente viu a importância dessas coisas para a integridade eleitoral. Recentemente, na Venezuela, o peso, a importância que os organismos internacionais também, né, tiveram para, de fato, trazer pontos importantes, né, daquele processo eleitoral e da perda de integridade eleitoral ali, né, da erosão da integridade eleitoral ali. Então, assim, é uma forma de você fazer alguma pressão. Claro que de forma crítica, sempre com muito cuidado. Olha como é que a imprensa mediando, né, porque a gente também sabe que você tem interesses aí, né, no campo da geopolítica, né, que estão colocados por meio desses espaços. Então, também é importante que a imprensa, né, seja mediadora disso, ajude a colocar isso num trilho aí, né, de fato aí voltado para a garantia de integridade eleitoral, né? Sim.
Olha, infelizmente, eu tinha mais uma pergunta, mas eu acho que você acabou respondendo aí, passou muito rápido, né? Já estamos chegando aí no finalzinho, Lourdes já começa a apitar daqui a pouco. Então, vamos, né, para as suas considerações finais. Eu quero agradecer imensamente, foi excelente entrevista. A gente vai repetir, porque essas questões, obviamente, elas não se esgotam, né? Então, agradeço muito, agradeço a quem, né, nos acompanhou até aqui. Fica aí, então, para suas considerações finais. Iliara, eu só quero mesmo agradecer o espaço, te parabenizar pelo programa, né, e pelo conteúdo, sempre, como eu disse, sempre em cima, né, e agradecer a oportunidade de falar dessas questões relacionadas ao desempenho e atuação da justiça eleitoral, que são questões fundamentais, e eu acho que a gente precisa, como a gente acho que o programa foi um pouco nesse sentido, né? Precisamos ampliar o espaço de discussão sobre essas questões. Então, muitíssimo obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui contigo debatendo isso e parabéns pelo programa. Espero que a gente volte a conversar em outras oportunidades. Voltaremos. Pode já marcar na sua agenda. Muito obrigada, querida. E obrigada a quem ficou com a gente até aqui.